Você é uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem controle sobre suas emoções? Pois é, inteligência emocional é o tema do programa Papo Dinâmico que começa agora. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando pela PUC TV Goiás, agora no estúdio, como você está vendo aqui. Nos acompanhou aí durante muito tempo pela internet. Hoje nós estamos no estúdio, né? 9h30 da noite, toda terça-feira, mas também nas redes sociais, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. E também você pode nos acompanhar lá pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. E hoje, como nós já anunciamos, vamos falar de inteligência emocional. Você já deve ter ouvido falar muito aí de inteligência, né? de QI, de coeficiente de inteligência. É uma pessoa que raciocina, que tem um bom raciocínio e tal. Mas existe também a inteligência emocional. E muitas vezes a inteligência emocional é muito mais importante do que o QI. E é isso que a gente vai ver aqui hoje, né, com a nossa convidada aqui, que é educadora e coach familiar, a Priscila Trevisan. Priscila Trevisan, muito boa noite. Obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente e esteja aí à vontade para cumprimentar nossos telespectadores e dizer para nós já imediatamente o que é inteligência emocional. Boa noite, professor Daniel Rodrigues. Obrigada pelo convite. Gosto de dizer que sou filha da PUC. Ah, é? Sim, você estudou aqui na PUC? estudei ótimo. aqui na PUC, Goiás. Me formei em secretariado executivo bilíngue. Na época era bacharelado, né? Hoje é tecnólogo. Inclusive, no curso de secretariado executivo, nós temos 1 ano de psicologia. Né? Okay. Então, foi a partir desse momento que eu comecei a interessar por questões comportamentais e fiz a minha especialização em pós-graduação em psicologia positiva. E obrigada pelo convite e boa noite a todos. Quando eu falo de inteligência emocional, eu gosto de dizer que nós temos isso de uma forma natural, orgânica. Mas eu preciso desenvolver essa inteligência emocional, né? E Goleman fala que é a capacidade que nós temos de identificar isso. Como eu identifico, como eu percebo as minhas emoções, como eu sei quando isso é tristeza, alegria, né? E não só isso, isso vai para além do outro também. Eu preciso ter uma empatia, então eu percebo esse funcionamento em mim e nas pessoas, porque não é só uma ilha, né? Nós somos um conjunto de pessoas. Então, eu acredito que eu preciso saber gerir essas emoções para que eu tenha um melhor relacionamento com a minha família, com as pessoas do trabalho e com as pessoas de um modo geral. Você falou aí que é especialista em psicologia positiva. O que é uma psicologia positiva? O positivo se contrapõe ao negativo? Como é que é isso? Excelente pergunta. Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, a psicologia positiva é um braço da psicologia, né? Sim. E ele percebeu que a psicologia, ela tratava de situações específicas. Por exemplo, eu tenho alguma dificuldade, algum problema, eu entro com um psicólogo, né? E aí ele percebeu, por que não fazer isso de uma forma preventiva? Então, quando Martin Seligman começa a estudar psicologia positiva, ele entende que não vivemos só de momentos felizes, tudo é alegre, não é isso. Mas eu posso, a partir das minhas dificuldades, minimizar os meus problemas. A positiva, então, seria aquela psicologia que se apoia em aspectos positivos, também, favoráveis da vida. Exatamente. A pessoa mesmo estando com dificuldade, mas procura, no meio da dificuldade, encontrar alguma coisa boa e se apegar a ela. Exatamente, mas isso é fácil? Não, eu acho difícil. Por isso que eu preciso entender das minhas emoções, definir e separar, né? Isso é um processo gradativo, desde criança até a fase adulta, né? Para que eu identifique. Agora, quando você fala de polos, né, de estar positivo e estar negativo, isso faz parte da psicologia positiva, porque entende-se que a tristeza,
os momentos ruins, a não alegria faz parte do comportamento humano. Então, não é alegria. Eu entendi. O positivo aí é porque é se apegar nas emoções positivas. Exatamente. Como meio para a pessoa progredir, se desenvolver e se livrar, digamos, de algum estado emocional negativo, sei lá. Porque existem situações psicossomáticas. Às vezes eu tenho uma dificuldade e se eu não tenho um apoio, acompanhamento, uma pessoa para estar me orientando, mapeando isso cresce. Não, e aí pode virar uma patologia. Então, uma pessoa emocionalmente agressiva, ela pode combater isso através de um exercício? Como é que faz para ele combater essa agressividade? Sim. Primeiro, ela precisa se reconhecer como agressiva. Isso é essencial. Tá. Ela se vê no outro. Normalmente, uma pessoa agressiva, ela precisa que o outro mostre para ela isso, evidencie isso. E a partir do momento que ela reconhece isso e tenha interesse em buscar aí uma ajuda, um apoio da psicologia positiva, ela pode melhorar e entender essa agressividade. Eu posso ser agressivo ou agressiva? Posso, mas como que essa agressividade ela externa no outro, no ambiente? Né? Porque eu tenho aquela agressividade que eu quero algo, eu luto, eu conquisto, eu respeito o espaço do outro. Isso é um tipo de agressividade. Como produzir emoções boas no meio da nossa pandemia aí de coronavírus? Que as pessoas ficam mais isoladas, não pode sair, não pode viajar, não pode encontrar com o outro. Como desenvolver emoções positivas num ambiente assim tão restrito? Bem, o que eu tenho feito comigo e com os meus? Primeiro, conhecer sobre a doença. É algo essencial, fundamental. Entender como isso funciona, o quanto isso eu posso ou não posso, meus limites sobre isso, né? Apoiar, assim, coisas boas, o que eu gosto de fazer como esporte, cuidar da minha alimentação, eu posso estar com pessoas? Posso, de repente, usando máscara, né, um contato distante, assim como estamos. Fazer coisas que realmente vão me alimentar de sentimentos bons. Mas existe aquele momento ruim, essa pandemia que a gente está vivendo, momentos de incerteza. Será que eu vou estar aqui? Será que eu não vou estar aqui? Eu acredito que quanto menos eu penso em coisas ruins, mais favorável eu fico para enfrentar essa situação. É claro que o medo existe, a preocupação existe, mas eu tenho que ficar com todos esses sentimentos dentro de mim? Por que não me alimentar de coisas boas? Ler um livro, escutar uma música, cuidar de uma planta, estar com o animal, estar com os filhos. Isso é uma boa dica. Uma pessoa com um QI bem desenvolvido Sim. É uma pessoa que raciocina, tem um bom raciocínio, desenvolve raciocínio com mais facilidade, consegue fazer cálculos, sei lá, fazer análises complexas e tal. E uma pessoa com inteligência emocional desenvolvida, qual é a característica dela? Bem, primeiro ela pratica o autoconhecimento. Autoconhecimento é uma das características da pessoa com... Como é que a gente chama? QE ou... Como é que é o coeficiente? Coeficiente emocional. Coeficiente emocional. Né? Associado ao QI é um casamento perfeito, mas não é comum essas duas estarem associadas, por isso que eu falei do início, né? O quão importante é eu ter esse autoconhecimento, o quanto que eu sei das minhas emoções, como eu lido com isso, né? E como isso vai favorecer as minhas relações. Outra, ela é uma pessoa que sabe ouvir, né? Eu estou realmente escutando o que você está me dizendo, eu estou me importando com você. Normalmente, ela não faz aquele julgamento do que você está dizendo, né? o que você está escutando. Ela recebe aquilo, ela acolhe. Né? Quando ela vai colocar a opinião dela, ela faz uso da empatia. Então, olha só, eu estou conversando com o professor, ele está me trazendo essa solução, esse problema, né? Essa dificuldade, mas eu estou me colocando no lugar dele, então eu vou buscar palavras de conforto, né? Coisas que vão auxiliar naquele momento, né? Ela é uma pessoa que entende que o outro tem dificuldades, que o outro também pode estar passando por momentos difíceis. Então, no se relacionar, certamente ela tem uma grande diferença, porque ela se preocupa. Né? E evitamos aí desgastes, problemas, discussões, principalmente no ambiente de trabalho.
Tem uma frase que fala assim, que eu vou te contratar pela sua competência técnica, mas de repente no grupo você não tem uma boa integração, você não tem uma boa comunicação, enfim, você traz problemas, mas eu vou te demitir pelo seu comportamento. Então, olha o quanto que a inteligência emocional ela é importante, ela soma nessa questão, né? Respondi a sua pergunta? Sim, sim, sim. A gente tem uma pergunta, acho que um pouquinho mais complexa. Quais são os pilares, né, da inteligência emocional? Mas vamos fazer o seguinte, você responde essa pergunta depois do intervalo, porque nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite. E no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás. E nas redes sociais tem lá o nosso perfil e você pode acompanhar a gente. Você pode ir lá, né, curtir lá as nossas mensagens. Tem muita coisa interessante lá que você pode curtir. Pode mandar a sua mensagem aqui para nós. Lá no YouTube você pode assistir aos programas todos, esse programa e outros tantos, né, que estão lá disponíveis para você. Mais de 100 programas disponíveis lá, né? Programas com temáticas diversas, com muitos temas. E não deixe de curtir os nossos programas, compartilhar com seus amigos. Também lá no perfil do programa Papo Dinâmico, você pode mandar mensagens aqui para nós, sugerindo temas ou nomes de palestrantes, né, de convidados, entrevistados que possam comparecer aqui e também dar seu recado, né, para você. E você mesmo pode participar também, tá bom? Queremos a participação de todos quantos quiserem e puderem participar aqui do Papo Dinâmico. Hoje nós estamos falando de inteligência emocional. É muito comum a gente falar de QI, que é o coeficiente de inteligência, que é a pessoa que raciocina bem. Mas tem muita gente que raciocina muito bem e não tem um equilíbrio emocional. Eu conheço muita gente muito inteligente, mas extremamente estúpida do ponto de vista da delicadeza, da gentileza, da diplomacia. Não tem equilíbrio emocional, certo? E é isso que nós estamos falando hoje, das pessoas que têm um bom desenvolvimento de inteligência emocional. E quais são as condições, os meios pelos quais a pessoa pode chegar a esse nível, né, de ter um equilíbrio emocional. Isso é, ter controle sobre suas emoções. E nós estamos debatendo este tema aqui com a psicóloga, secretária executiva bilíngue, que é a Priscila Trevisan, ela que é estudiosa de Daniel Goleman. Sim. Daniel Goleman, quem é Daniel Goleman? Ele é um psicólogo, jornalista, né? Hoje eu acredito que ele está com seus 75 anos. Esse livro dele aí, cadê o livro? Mostra aí para nós, Inteligência Emocional. Esse livro, quando saiu, fez muito sucesso, né? Isso, e eu A primeira edição, se não me engano, foi 1980 e pouco. E aí eu gosto de falar que é uma leitura bem simples, embora é um livro de 300 e tantas páginas, né? Eles têm assuntos bem interessantes. Então, para quem quer começar sobre o assunto da inteligência emocional, entender um pouquinho, de uma forma bem clara. Para a inteligência, para o QI, né, o coeficiente de inteligência, eu tenho como fazer um teste e saber qual é o meu QI. Sim. Para o QE, é possível, o coeficiente emocional, é possível fazer teste também? É possível, mas não de uma forma, assim... Não é tão matemático? Não é tão matemático, porque entende-se que, como eu te falei, a gente pode começar a trabalhar a inteligência emocional desde a infância. Nas fases da minha vida, eu vou tendo conhecimentos que vão agregar isso. Mas sim, existem testes para ver como é que está. Né? Se eu conheço as emoções, como eu lido com as emoções, com os meus sentimentos quando eu estou com raiva, quando eu estou ansioso, né? Quando eu estou depressivo. Então, isso tem... Quais são os pilares da inteligência emocional? Bem, conhecer as suas próprias emoções, saber lidar com elas, né? Reconhecer isso é de extrema importância. A automotivação, a empatia, o autoconhecimento são alguns dos pilares. Mas como é que eu desenvolvo o autoconhecimento? Bem, primeiro eu preciso querer isso, né? Entender que isso é necessário. Certo. Eu gosto de dizer que não tem um manual, uma receita pronta. Você fala assim, conhecer as emoções. Como é que eu conheço as minhas emoções? Tá, quando eu pergunto assim
para você, professor Daniel, quando você está feliz, quais são os seus comportamentos? Quando o senhor está feliz, quais são os seus comportamentos? A felicidade em si não é uma emoção, não? Não. Não? Quando você está feliz, Estou feliz. quais são os seus comportamentos? Tá, vamos fazer um trabalho de coach aqui agora. Não, produção. não, é só uma pergunta, sem Tá trabalho bom. de coach. Quando eu estou feliz, sei lá, eu estou feliz, estou comemorando um gol do Goiás. Que faz tempo, então, que eu não estou feliz, porque faz tempo que o Goiás não faz gol. Mas... Tá bom, tudo bem que eu sou vila, mas vamos que vamos. Mas o que acontece com o seu corpo? Você tem conhecimento disso? Já parou para pensar nisso? Quando você está feliz, como o seu corpo fica? Geralmente, como fica... quando eu estou feliz, eu fico mais quieto, eu sou menos, como é que eu diria? Eu fico mais extrovertido, claro. Certo. Né? Fico mais extrovertido, mas eu não me extravaso assim, né? Por exemplo, Goiás faz um gol, por exemplo, eu comemoro na hora do gol, mas depois fico tranquilo, não fico ali agitado, certo? E quando... Eu tenho um jeito de curtir a felicidade, assim, de forma mais demorada, digamos assim. Certo. E quando você está com raiva? Quando eu estou com raiva, dá vontade de chutar as coisas, mas não chuto, não. Eu procuro me recolher para evitar, não sei, às vezes eu posso explodir, né? Sim. Sim, mas é muito raro. Já na minha vida eu explodi 2 vezes. Olha só, o quanto que é importante essa questão, principalmente da raiva. Da alegria, tudo bem. Eu posso extravasar, posso às vezes pular, quebrar algum objeto que não é meu, né? Tá lá no time de futebol, às vezes eu esbarro uma pessoa, machuco. Então, não vamos falar da felicidade, vamos falar da raiva. Eu tô naquele momento de fúria, a minha amígdala aqui encharca, eu fico cego e eu vou chutar alguém? Peraí, isso é legal? Isso vai me trazer consequências? Só que isso acontece de uma forma tão rápida que nem sempre é possível pensar. Mas quando a gente vê no trânsito, por exemplo, as pessoas brigando. Às vezes uma pessoa de bem, uma pessoa de família, uma pessoa muito responsável, de repente comete uma besteira na rua, às vezes está armado, sai e começa a atirar, mata um e outro. Exatamente. Certo? Num momento de fúria ali. Mas quando eu tenho esse trabalho do autoconhecimento, que ele é um exercício diário, logo eu percebo e eu procuro uma melhor resposta para aquele momento. Porque se eu fui xingada e eu repito aquilo, quais são as consequências? Digamos que aquela pessoa não faz esse trabalho do autoconhecimento, inteligência emocional, isso para ela não importa. Mas eu tenho isso comigo. Então, eu entendo que eu preciso usar esse conhecimento nessa situação. E aí eu evito problemas maiores. Eu entendo dessa forma. Crianças que brigam na escola é uma coisa que é muito comum. Trabalhar com essa questão da raiva com as crianças na escola é um excelente exercício. Porque além... Como é que eu desenvolvo a empatia, que é um outro pilar que você numerou? Tá. Empatia, eu me coloco no lugar do outro, mas mais que isso, eu preciso tentar sentir o que o outro sente. Isso não é possível, né? Mas a partir do momento que eu desenvolvo a empatia, que eu penso que ele é um ser humano como eu, que ele tem problemas como eu, que ele é mãe como eu, vó, enfim, eu começo a entender um pouco essa situação dele. Então eu me coloco no lugar dele. Fala-se muito em empatia, né? Teve uma época que essa palavra era uma moda, mas é um exercício um tanto quanto desafiador. Certo. Como é que por exemplo, você... liderança, né? Capacidade de liderar, como é que eu desenvolvo essa capacidade de liderar? Em qual sentido? Não liderar equipes, por exemplo, porque um dos pilares seria, por exemplo, aumentar a sua capacidade de liderança, né? Que tem a ver com empatia e tal. Como é que a pessoa pode desenvolver isso? Bem, vamos falar agora de um ambiente organizacional, né? Normalmente o líder, o líder, ele precisa ter essa questão da inteligência emocional muito bem aflorada e desenvolvida, né? Porque ele vai trabalhar com diversas pessoas de diferentes personalidades e comportamentos. Eu posso te responder que através da empatia também ele consegue desenvolver essa liderança. Tá, a minha preocupação é assim, por exemplo, você é uma educadora familiar, uma coach. Então, alguém resolve te contratar para ajudá-lo, né, a melhorar nesses aspectos, melhorar a sua inteligência emocional. Como você procede para que ele vai melhorar isso? É só dando conselhos para ele ou existe algum exercício, alguma prática
que ele possa, exercendo, adquirir essas habilidades ou essas características ou esses pilares da inteligência emocional? Excelente pergunta, professor Daniel. Uhum. Como isso começa? Eu preciso entender a dinâmica dessa família. Né? É um exercício de Não existe exercícios padrão. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Existem, sim, ferramentas, né, diretrizes, certo. Mas é legal que o profissional tenha essa percepção. Por quê? Sim. Quando eu vejo tudo muito pronto, faça isso, faça aquilo, aplica isso, faz isso, eu não acredito que esse resultado é para todos. Então, quando eu entro num processo familiar, tenho a possibilidade de conhecer cada membro daquela família, volta aquele exercício de escutar na essência, né? Eu posso desenvolver ali um trabalho totalmente único para eles, baseado, né, nas ferramentas. Entendi. Cada caso é um caso, tem que ser avaliado, analisado, diagnosticado para saber qual o tratamento. Isso. Tá certo. Isso vai muito ao encontro do Saint-Exupéry, que diz: cada pessoa é única e nenhum substitui a outra. Daqui a pouquinho a gente volta. Só um pequeno intervalo. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e também no YouTube, lá no canal do programa Papo Dinâmico, você vê lá todos os nossos programas, inclusive este, né? Você pode assistir, curtir, compartilhar com seus amigos. Pode baixar também para usar nas suas atividades acadêmicas, se você é professor, tá bom? E lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, também estamos lá, você pode ir lá e curtir o nosso programa, tá bom? E hoje estamos aqui falando de inteligência emocional com a coach e educadora familiar Priscila Trevisan. Priscila, autoconfiança é um dos grandes desafios do mundo moderno. As pessoas hoje estão muito pouco confiantes. Bem, eu percebo, né, de acordo com a minha atividade, com as pessoas que eu me relaciono, de um modo geral, não generalizado, tá, professor? Que sim, essa autoconfiança está bem alta. E quando eu começo a questionar, né, em relação a essa questão, existem diversas informações chegando por diversos recursos, né? O smartphone, internet, fake news, notícias boas, enfim. Então, isso é um assunto que, às vezes, me chama muito a atenção. Porque eu preciso ter o cuidado, né? E, às vezes, essa autoconfiança, ela faz com que eu perca as razões, né? Então, eu tenho observado muito isso. A autoconfiança não é necessariamente uma boa coisa, porque a pessoa pode ter autoconfiança sobre bases frágeis. Exatamente. E aí eu volto na questão do autoconhecimento, né? Porque se eu acredito que eu tenho aquele domínio no assunto, eu consigo fazer, realizar aquilo, é uma coisa. Durante a pandemia, muitos jovens vão para a balada com a autoconfiança de que não vai se contaminar. Exatamente. Acaba se contaminando e contaminando a família e contaminando o meio mundo. Exatamente. Né? E esse exemplo que o senhor traz é muito fato, muito real. Eu vejo assim as pessoas se comportando de uma forma, não está acontecendo nada, não tem pandemia, acabou. E não é bem assim. Né? Perfeito, perfeito. Como o universo competitivo influencia na inteligência emocional? Você mesmo já começou a falar mesmo, há muita, uma avalanche de informações, fontes de informações, boas, ruins, verdadeiras, falsas, e além disso há muita competição também hoje na sociedade. As pessoas competem por emprego, competem por vaga na faculdade, competem no mercado de trabalho, no mercado, sei lá, de mercadorias mesmo. Sim, há muita competição. Como é que isso influencia no nosso estado emocional? Competem em casa também, entre si. Exatamente. Isso é gravíssimo. Bem, isso me traz, talvez, uma ansiedade, isso me traz comportamentos agressivos, assim, de querer pensar que se o outro quer competir comigo, ele quer tomar o meu lugar, então eu vou me defender. Né? E, às vezes, isso traz uma interpretação errônea, no sentido de o que é essa competitividade, até quando isso está influenciando ou não na minha vida, na minha carreira, na minha família. Né?
Então, é um assunto assim que é até difícil comentar, porque cada pessoa tem um entendimento de competitividade, mas a pressão externa, as informações, a cobrança de ser o melhor nesse momento, ela está muito alta. Isso traz doenças emocionais, principalmente no ambiente empresarial, organizacional. Tá, saindo do meio empresarial, organizacional e indo para o nível mais familiar, quando é que uma família precisaria de uma coach ou uma educadora familiar? Em que circunstâncias seria importante a contratação de uma coach familiar para ajudar a família a resolver alguns conflitos? Ótima pergunta. Quando ela perde a capacidade do diálogo, quando ela começa a usar de recursos de agressão, ameaças, quando ela não consegue mais se comunicar com o outro da família. Mas se a comunicação é vertical, tipo assim, a pessoa dominante na família, seja o homem ou a mulher, começa a ter um diálogo, mas um diálogo de ordem. Faça isso. Traz a cerveja para mim, faz a comida. Sabe? Isso por muitas vezes isso acontece há anos, né, décadas numa família. Isso não é bem um diálogo, né? É uma relação de subordinação. Mas eu entendo que quando isso acontece, cada um de nós temos um perfil predominante comportamental. E existe uma ferramenta muito legal de assessment que eu consigo pontuar isso. Então, normalmente essas pessoas, elas são dominantes na sua fala. Para ela só existe esse modelo, porque isso já está aqui na mente dela. Isso pode ser moldado, melhorado, transformado, mas na essência dela, ela vai ter esse autoritarismo, essa forma de se comunicar. Mas vamos lá, ela também tem o lado bom dela. Não é só essa autoridade, essa forma de falar, né, de mandar. Então, o trabalho de acompanhamento familiar é justamente fazer com que esse indivíduo perceba isso, não sou eu que vou falar para ele, tá? Ele vai se perceber através de boas perguntas. E se houver aí, por parte dele, um interesse de mudança, em transformação por um bem maior, que é um bom relacionamento da família, aí sim desenvolve um bom trabalho. E são exercícios. Isso não acontece no start, no clique, né? Não. É um trabalho de anos. Eu tenho 8 anos que eu venho estudando isso e ainda cometo falhas, mas qual que é a diferença? Eu não me coloco na posição de vítima, né? Eu falo, isso aconteceu porque eu sou uma pessoa, sou um ser humano, mas eu posso fazer diferente. Então, eu tenho recursos para ser diferente. E uma grande parte das pessoas nem imagina que isso é possível. E quando eu falo de trabalho familiar, é muito gostoso, né? Porque às vezes, o que acontece? Tem um momento de todos juntos, eles nem se conhecem, não sabem qual que é a comida preferida do filho, qual que é o filme preferido do filho, sabe? As qualidades que ele tem. Aí você pergunta para o filho assim, nossa, fala de coisas boas do seu pai ou da sua mãe. Aí o filho fala, e eu gosto de escrever, às vezes o pai e a mãe até se emocionam, nossa, não sabia. Porque não foi permitida essa conversa, sabe? Então você faz assim uma abertura, uma roda, para que realmente entre essa comunicação afetiva, amorosa. Entendi. Então, pode-se dizer que o grande fator assim, de desenvolvimento da inteligência emocional é o diálogo, é o relacionamento, é a convivência. Também. Conviver não é estar junto, conviver é compartilhar, de certo modo, experiências, valores, que mais? Respeito. Respeito. Né? Realmente, assim, se importar com o outro, contribuir com o outro. Pode também se dizer que uma das formas de levar uma pessoa a desenvolver sua inteligência emocional é ele ser capaz de se colocar no lugar do outro, ser o outro de algum modo. Sim. É possível fazer algum exercício para a pessoa ser o outro de algum modo? Para imitar o outro, é um jeito de se colocar no lugar do outro? Sim, se a gente pudesse fazer um aqui de espelho, eu até gostaria, muito interessante, eu fiz com uma turma de crianças com altas habilidades, é como se fosse um espelho. A gente poderia fazer aqui, assim, de longe? Uai, assim, porque eu não consigo entrar na sua mente.
nem você na minha. Nós temos recursos, mecanismos de fazer isso ser verdade ou não. Mas tem uma brincadeira do espelho que funciona mais ou menos assim. Nós temos que manter distância. Claro, Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo, a musiquinha já está tocando, e a gente vai combinar aqui durante o intervalo como é que a gente vai fazer algum exercício para passar para você, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de inteligência emocional. Esse papo todo, inteligência emocional, estamos debatendo com a psicóloga, coach e educadora familiar Priscila Trevisan. Então, Priscila, como é que é o exercício mesmo? Um exercício só, eu sei que você deve ter dezenas de exercícios para a pessoa desenvolver sua inteligência emocional. Um aqui que a gente possa fazer sem se aproximar, porque nós temos que manter a distância aqui por causa da coronavírus. Certo. Agora, você é meu espelho, certo? Eu sou seu espelho, Isso. ok. Todos os movimentos... Então, você está com a mão nas pernas também. Quando eu falar valendo, a gente começa. Então, os movimentos que eu faço, você faz. E eu faço os movimentos que eu quiser. Tá. Certo? Nós temos quantos minutos para esse exercício? É só 10 minutos, mas nós não vamos ficar só 10 minutos fazendo esse exercício. Não, é bem rápido. Esse exercício tem que ser 2 minutos no máximo. Certo, então vamos lá. Uhum. O espelho é de carro. Aí você não dou conta, não. Não sou um bom espelho. Pronto. Agora, eu sou seu espelho. Movimentos, como quiser, do jeito que quiser, enfim. Tá, nós não podemos continuar com Pronto, o exercício, agora vamos lá. O tempo demora muito, mas o objetivo desse aqui é para a pessoa aprender a se colocar no lugar do outro. Deixa eu te fazer uma pergunta, professor. Como foi acompanhar os meus movimentos? Parece que eu escutei aí, tá difícil, eu não consigo. Como é que foi isso? Eu falei isso mesmo. Então. Qual foi o seu sentimento? Descreva em me acompanhar. Não, na verdade, eu acho que o contexto aqui não favorece muito, porque eu estou preocupado com o tempo, né, certo, e com o programa. Certo. Então, a gente tem uma pauta a seguir aqui, digamos assim. Certo. Então, eu acho que fica prejudicado o aproveitamento disso. Eu acho que o objetivo aqui foi ilustrar como seria um dos exercícios, né, que você faz com a pessoa. Esse, no caso, é um exercício para a pessoa se colocar no lugar do outro. Eu também faço o A dificuldade que eu senti, eu acho que não vai surtir o efeito que você, porventura, espere, porque eu não me coloquei como alguém que estava preocupado com exatamente com esse exercício. Eu estou querendo mostrar para o telespectador, né, como é que seria esse exercício. Certo. E, portanto, a experiência interior que eu tive, ela ficou comprometida com o ambiente. Eu acho que é diferente fazer... Eu imagino que fazer aqui ou fazer na casa, né, onde a pessoa está preocupada realmente, né, em saber as dificuldades que tem em ser o outro. Mas uma fala que você trouxe que é muito legal. Nossa, eu acho que eu não vou conseguir. E é exatamente isso. Eu estava muito rápida. De repente, eu precisava dos movimentos mais lentos. Como não podia falar, de repente você poderia falar assim para mim, faz mais devagar que eu não estou conseguindo te acompanhar. E isso quando vai para o movimento corporal, aí que a dificuldade aumenta. E qual que é a minha capacidade de entender que você tem o seu tempo? Porque eu faço assim, você tem que fazer assim? Porque eu faço assim, você tem que fazer assim? Não. Então, esse exercício feito no ambiente familiar, ele mostra claramente que cada um tem seu tempo. E qual que é a minha capacidade de entender que você tem o seu tempo? Perfeito. Eu achei bom, a conclusão é excelente. Agora, existem diferenças na inteligência emocional familiar com a inteligência emocional profissional? Não, não existe a diferença. Tem como eu a vou... forma de eu conviver com a minha esposa e com meus filhos, meus netos, sei lá, com as pessoas que trabalham em casa, é similar com a que ocorre no ambiente de trabalho? Olha só, se eu sou uma pessoa educada, eu tenho paciência, se eu sou uma pessoa que colaboro, na minha essência, certamente eu vou externar isso no meu ambiente de trabalho. Se eu não sou isso, eu não vou externar. Mas o que tem diferença? O momento da família e o momento do trabalho. Então, assim, são coisas que
ao meu entender, isso não pode se misturar. Não posso tratar os entes da minha família, os meus colegas de trabalho. Uma pessoa de boa convivência familiar tende a ser também uma pessoa de boa convivência no ambiente de trabalho. Como eu respondi no começo. Ok. Sim. E o sucesso profissional, ele pode ser conseguido mediante um bom equilíbrio emocional? Sem dúvidas. Você acha que a pessoa que desenvolveu a inteligência emocional, ele consegue também desenvolver não só um sucesso familiar, ter uma boa família, mas poder também crescer profissionalmente? Sem dúvida, com certeza. E a partir do momento que ele leva isso para o ambiente profissional, ele tem um objetivo, ele tem uma meta. E ele entende o processo, né, o caminhar dele. Agora, lembrando que a inteligência emocional, eu começo a desenvolver ela na infância e vou até meu último dia. Não é algo assim, pronto, eu já sou inteligente emocional. Não, eu preciso da experiência, daquela vivência, daquele sentimento que não foi legal. Eu aprendo com aquele momento e aí eu me desenvolvo cada vez mais. Tem muita gente inteligente, muito inteligente, escreve livros, desenvolve coisas muito complexas, mas são emocionalmente prejudicadas. Por que isso ocorre? Por exemplo, tem um filósofo chamado David Hume, não sei se você já ouviu falar, ele é do século, se não me engano, do século XVIII. O David Hume falava que o que muda as pessoas não é a razão, é o sentimento. Eu achei isso muito interessante, porque tem muita gente muito inteligente, eu não sei, mas parece que tem pneumologista que fuma, né? Então o cara sabe que faz mal, mas mesmo assim fuma. Então não é a inteligência dele que o mudou, ele continuou do mesmo jeito. O que faz então as pessoas muito inteligentes nem sempre ter controle sobre suas emoções? Uma escolha dela. O pneumologista que fuma, eu acredito que ele sabe os riscos do cigarro. Sim, mas ele não consegue se livrar emocionalmente daquele negócio. Mas ele fuma, ok? E eu acredito que ele sabe os males do cigarro. Mas ele tem esse direito de fumar. É estranho, é contraditório, mas eu vejo aquilo de uma certa forma. Ele é uma pessoa que tem uma dependência. Ele precisa entender isso, tratar isso. Agora, se ele escolhe fumar, que seja respeitada a vontade dele. É assim que uma pessoa que tem uma inteligência emocional desenvolvida, ela se comporta, porque ela não vai ficar no julgamento. Nossa, ele é médico pneumologista, ele fuma, que estranho. Ou ela é endocrinologista e ela está acima do peso. Ou ela é cabeleireira e tem o cabelo branco. Poxa, são escolhas e eu preciso respeitar isso, porque é a escolha da pessoa. Talvez não seja a melhor escolha para mim. Talvez se eu estivesse no lugar dele, eu não faria isso. Mas eu me colocando no lugar dele, eu percebo, ele é diferente de mim. Então ele tem todo o direito de fazer isso, né? Pois é, mas é um direito ou uma dependência? Porque o fumante ele não é necessariamente uma pessoa que escolhe, né? E muitas vezes ele fuma porque é viciado. Mas existem pessoas que gostam de fumar, né? Você conversa com ele e fala, você não sabe dos males que isso faz? Eu sei, mas eu gosto de acender aquele cigarrinho depois do almoço, já se tornou parte de mim. É estranho escutar isso, professor. Mas quem sou eu para chegar lá e falar assim, isso faz mal, vai acabar com a sua vida, você tem tempo curto, que para de fumar, vai fazer exercício? Não cabe. O que cabe nesse momento, talvez se eu sentir que ele permite, é chamar ele para essa consciência, né? De repente, quem sabe um dia ele pensa que isso faz mal e por vontade própria ele para. Pois é, mas aí a conscientização, que tá mais, a conscientização não está mais ligada ao QI do que à emoção? Uma pessoa consciente, ela é uma pessoa inteligente, não necessariamente consciente das suas emoções. Ou não? Isso é muito de opinião, né? E assim, hoje a minha resposta seria, eu respeito essa pessoa e eu tenho consciência que ele sabe que isso faz mal para ele. Mas não cabe aqui nesse meu diálogo com essa pessoa banir por isso, né? Criticar. Agora, se ele fala assim, poxa, eu queria tanto parar de fumar, né? Será que é possível, não sei o quê? Aí a conversa muda, porque ele precisa querer isso, né? Não tem nada a ver ser inteligente, entendi, no ponto de estudar pneumologia, especializar nisso e fumar. São coisas separadas, né? Esse vício é separado. Qual que ajuda mais no desenvolvimento profissional, no sucesso profissional? O QI ou o QE?
O coeficiente de inteligência ou o coeficiente emocional? Por exemplo, o cara na minha opinião, o emocional. Porque as competências eu desenvolvo na escola, na faculdade, com a experiência. Um cientista da NASA que está se preparando para ir para o espaço, o que lhe será mais útil no espaço? A inteligência artificial, a inteligência emocional ou a inteligência do QI, a inteligência propriamente dita? As duas. As duas, As né? duas, imagina. Tem um filme... Perdido em Marte, exatamente, que o cara usa muito. Por isso que eu perguntei, foi por causa desse filme. Que legal, olha só a conexão. Ele tem todo o conhecimento, né? Estudou muito, está praticando tudo aquilo, mas ele tem uma inteligência emocional acima da média. Sim. Que talvez se fossem os demais tripulantes... Tanto é que eles nem acreditaram, né? Se fosse... Até o cálculo que ele faz, né, para ser arremessado até a nave, ele usa percebe que eles estão... coeficiente emocional. Os dois, então assim, associou. É verdade. Olha, Priscila Trevisan, infelizmente, nosso tempo acabou, temos que encerrar nosso programa. Obrigado, viu? Obrigado por sua gentileza de estar aqui conosco. Muito boa noite. Eu que agradeço, muito obrigada. E para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite, até a próxima.